Olá, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos estudar. Olá, galera do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e vamos a mais uma aula. Então, galera, hoje nós estamos chegando na nossa aula de número 8 aí, desse ciclo de preparação aí para o Enem, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco, falar, né, e verificar algumas obras literárias, né, na parte aí da leitura. Também iremos verificar como as artes, né, como um todo, a expressão corporal, artística, todas as manifestações culturais aí que envolvem a arte, também como elas são cobradas dentro da língua estrangeira aí no Enem, né? Então, vamos verificar aqui, né, nossas competências e habilidades, como sempre fazemos aí no início de nossa aula, né? Isso aí é o manual de vocês aí para o Enem, né? O que é que o Enem exige que um estudante aí da terceira série do ensino médio que ele faça, né? Quais são as competências que ele deve ter. Então essa nossa aula de número 8, ela entra aqui na H8, que é reconhecer a importância da produção cultural na língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística, né? Quando falamos nas artes, nós temos essa representatividade cultural. Uma vez que tudo que é produzido artisticamente, né, ela perpetua aí um período histórico, ela se refere a um determinado momento, a um determinado cenário, um determinado país, uma determinada época, né? Então essas produções, elas costumam ser culturais porque elas representam, né, a cultura daquele país específico que ela está tratando, daquele período, daquela época, né? Geralmente as artes, elas têm esse teor de representar um determinado contexto de época, né, através da arte. Então nós começamos aqui, né, com uma questão já em si, um texto aqui do Enem, e vamos ver como é que nós inferimos ou o que é que essa questão nos quer, né? La violencia como bella arte, a violência como bela arte. Pues bien, Relatos Salvajes de Damián Cifrón es sobre todo un brillante esfuerzo por poner rostro, por fotografiar a essa parte da violência que tanto cuesta ver nesse cine. Então, pois bem, Relatos Selvagens, né? Esse Relatos Selvagens é um filme, né? Uma obra também literária aí. Então esse filme, né? Ele é de Damián Cifrón e ele retrata aí um pouco, né? Da violência. Ele fotografa essa violência, né, na parte urbana aí, e leva elas para o cinema, né, também para a parte literária, de livros. De repente, o diretor argentino coloca ao espectador entre o espetáculo, digamos, por ter facto de uma sociedade enferma de sua própria indolência anestesiada por sua ira, incapaz de entender a origem da insatisfação que lhe habita. Então, de repente, aí o diretor argentino, né, ele coloca o espectador no seu espetáculo, e mostrando aí, né, para ele, nesse filme, uma sociedade doente, né, na sua própria indolência, anestesiada pela sua ira, incapaz de entender a origem e a insatisfação, né, que ali ele habita. Como se queda, né? Como ficam aí? Se estamos delante de uma película vocacionalmente violenta, obrigadamente salvaje, pero sobre todo deslumbrante em sua claridade. Então, estamos diante de um filme, né, extremamente violento, selvagem também, porém, sobretudo, também ao mesmo tempo, né, uma antítese, deslumbrante na sua claridade. Então, ele se refere a essa violência, né, como deslumbrante em sua claridade. Mas allá del esplendor, sábio de uma produção perfeita, lo más duele, lo que más divierte, lo que más conmueve é a sensação de reconhecimento. Então, além do esplendor, né, da produção perfeita, o que mais dói e o que mais diverte, o que mais comove é a sensação de reconhecimento. Cada um de los damnificados, pese em seu acento marcadamente argentino, somos nosotros, né? Então, cada um das pessoas que a carapuça serviu ali, né, a expressão popular, dentro do seu contexto ali argentino, né? Então, uma identidade argentina. Somos nós outros, né? E esse somos nós outros enfatiza isso. O melhor,
Cada insulto proferido, e não sempre estendido, es nuestro, em algum momento, a salida de nossa boca, ou saldrá. Então, cada uma das cenas retratadas no filme, né, os palavrões que são falados, aquela linguagem utilizada ali, o autor diz aqui que nós mesmos argentinos, às vezes, falamos isso, né? São palavras que nós mesmos falamos a todo momento, e se ainda não falamos, ainda vamos falar. La violencia no es solo eso que tanto desagrada a los profesionales del buen gusto, a los programadores de ópera o los filósofos de la nada. La violencia, la realmente insuportável, es también una cuestión actitude, um simples gesto. Então a violência não é somente, né, o que desagrada os profissionais de bom gosto, né? E os programadores de ópera, né, os filósofos, ou seja, todo o público, né, que assistiu esse filme. Então não é só a violência que desagrada, né? Claro que é uma questão insuportável, né, mas é também uma questão de atitude, as atitudes das pessoas, os gestos, a linguagem, né? E se Fromm acierta a retratá-la tão fielmente que não queda outra que rompe a reír, aunque solo sea de simple desesperação, brilhante majestade e inclui o sol. Então ele fala aqui, né, que o autor, o diretor, na verdade, né, ele acerta a retratar tão fielmente, né, o filme, de modo que ninguém se atreve a rir, né, assim somente a se desesperar, né. O filme ele tem esse cunho de dramático, né, um drama, digamos assim. Então aí temos as referências ali, vamos ao enunciado. Então temos aí, né, uma resenha crítica acerca do filme Relatos Selvagens. Então vamos lá, galerinha. Nós já falamos em aulas anteriores, né, e toda hora eu estou falando aqui a extrema importância de nós sabermos e se atentarmos às funções da linguagem, né? Recordamos que esse tipo de obra, esse tipo de gênero, né, discursivo, ele está dentro daquela função, né, poética. Os filmes, as músicas, as poesias, as obras literárias, os contos, né, eles estão dentro dessa função poética, que é justamente, né, onde o que importa ali, na função poética, é a mensagem, é o belo da mensagem. Porém, olha só, né, o jeito que essa questão veio para nós. Ela traz um pouco da função poética ao falar da obra, mas o que está sendo cobrado aqui não é sobre a obra, não é sobre o filme, né? Observe aqui na tela que o que ele quer saber é sobre a resenha crítica, né? E a resenha crítica é o texto que nós lemos anteriormente, é uma resenha crítica de um filme. É claro que o filme ele pertence à função poética, mas a resenha crítica não, né? Resenha crítica ela cai dentro de um outro campo aí de função, que é aquela, né, que o que importa é a pessoa, né, a opinião. Isso aqui são textos argumentativos, né? Então, essa mensagem aqui não é a mensagem que importa. Nesse caso aqui, quem importa é a pessoa que está do outro lado, né? Então, é ela que tem que, de acordo com a sua resenha crítica, ou seja, com a sua opinião, ela verificar, né, se ela concorda ou discorda. Então, nesse tipo de resenha crítica, né, resenha é uma espécie de resumo, crítica porque tem a parte opinativa, o autor evidencia o quê? A. Cômico, como fuga da sociedade diante de situações violentas. B. Estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira no mundo atual. C. Empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. D. Sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço do cinema argentino. E a letra E. Autorreconhecimento diante do diverso tipo de comportamento humano frente à violência. Então vamos analisar aqui item por item, né? Cômico. Primeiro, situação aqui, cômica. Geralmente o cômico, né, são as tirinhas, né? A gente já trabalhou isso, as tirinhas, as histórias em quadrinhos, né? Então, essa linguagem cômica aqui
nós não temos, né? Nós temos diante de uma resenha crítica. E a resenha crítica não tem essa característica cômica, né? Não há essa questão de identificar o efeito de humor da tirinha, né? Então não há essa característica cômica para gêneros de resenhas, tá? Então não pode ser letra A. A letra B, o autor evidencia o estado de apatia da sociedade perante a violência rotineira do mundo atual. A apatia é aquela situação, né, de se mostrar apático, não fazer nada, né, observar e ficar ali parado, prostrado, né, feito um poste, olhando as coisas acontecerem ao seu redor e você não fazer nada. Mas o autor aqui, nesse caso, né, a sociedade perante a violência, nem fala isso, ao contrário, né, as pessoas, elas até se sentem, né, marcadas com isso, ou seja, algumas se desesperam, né, como está falando ali no último parágrafo, desesperação, né, que é desesperar, e também fala da questão de se identificar, né, então não é que as pessoas adotem uma postura de apatia, não é a crítica, né, não está falando disso, ela está contando, né, ao fazer o resumo do filme, ela está fazendo essa analogia com o mundo real, tá? Mas não nessa situação aqui. Então descartamos a letra B. Letra C. Empecilho para o espectador vivenciar a violência bruta na realidade e na ficção. Ao contrário, né? Não há um empecilho nenhum. Até fala ali no primeiro parágrafo que, do jeito que as palavras que são proferidas no filme, são as mesmas que as pessoas dizem em casa. Ou seja, a violência que é vivenciada na realidade, ou na ficção, perdão, também é vivenciada na realidade, como o autor cita a diversos momentos, fazendo essa analogia entre o filme e a vida real, né? Então não tem empecilho nenhum. Letra D. Sotaque reforçado dos personagens a fim de marcar o espaço no cinema argentino. Nenhum momento, né, foi valorizada essa questão de sotaque, do acento argentino, né? Ao contrário, foi marcado mais como uma questão social aí, né, a violência. Então também não pode ser a letra D. Então só nos resta a letra E, né? Se nos outros nós analisamos e verificamos que todas estão incoerentes com o enunciado, só pode ser a letra E, mas vamos verificar para ver se realmente é isso mesmo. Autorreconhecimento diante do diverso tipo de comportamento humano frente à violência. Exato, galera. Até fala aqui no texto, né, desse autorreconhecimento da carapuça que você viu, né? Então, observem, né, que ele fala ali, ó, né, que a violência, ela é de acordo com as pessoas, né, que do jeito que ela é na ficção, na vida real, e as pessoas que assistem, elas veem, né, elas se sentem identificadas ali dentro daquele contexto, né? Então, realmente há esse ponto, né, de autorreconhecimento aí, diante de diversos tipos de comportamento humano frente à violência, é a nossa alternativa correta. Vamos para mais uma questão. E essa do Enem Digital de 2020, né? Bien azul, uma habitação na cruzar as fronteiras, né? Bien azul aí, um convite a cruzar as fronteiras. Um dedo nos señala acusador, né? Um dedo nós marcamos acusador. Lo vemos em la estação de trem, en el museu, em puerta, ventanas e vidreiras, né? Nos vemos na estação de trem, no museu, nas portas, janela, vidreiras, né? Que isso é uma árvore, né? Quem foi? Quem foi? Grita em silêncio a obra de Graciela Sacco. Então, quem foi? Grita em silêncio, né? A obra de Graciela Sacco. Esse é o intimidante título elegido por la artista rosarina para este projeto. Este é o intimidante título escolhido pela artista rosarina para este projeto. Com ele que participará da primeira edição de Bienal Sul, né? Vai participar da primeira edição do Bienal Sul. Não estará sola, não estará sozinho. Uns 300 colegas, curadores, se sumarão em mais de 30 cidades de 16 países a nesta ambiciosa iniciativa impulsada desde Buenos Aires. Então, uns 30 colegas aí, né, entre médicos, padres, se somarão, né, mais de 30 cidades e 16 países, ali em Buenos Aires, né. La Bienal intenta ser uma ferramenta de integração regional. A Bienal tenta ser uma ferramenta de integração regional
Dijo a la nación su diretor general, né? Disse à nação seu diretor-geral, Aníbal Rosame, né? Que é o diretor-geral aí. El rector de la Universidad Nacional de 3 de Fevereiro, né? O reitor da Universidade de 3 de Fevereiro, se inspirou em las memórias de Jean Monnet, se inspirou nas memórias de Jean Monnet, considerado um dos padres de la União Europeia, né? Considerado um dos padres, né? Um dos pais da União Europeia. Ele dijo que se a União Europeia não hubiera empezado por uma integração cultural, né? Disse que a União Europeia começou por uma integração cultural em um lugar de econômica, né? Então, antes da integração econômica e cultural, a cultural veio primeiro. O resultado hubiera sido muito melhor. O resultado foi muito melhor. Agregou um dos objetivos da América Sul criar canais de comunicação que permitiam a gente sentir-se parte de um mesmo circuito. Então, um dos objetivos da Bienasur é criar canais de comunicação que permitam às pessoas se sentir-se parte de um mesmo circuito, ou seja, uma integração, né, entre si. Então, temos aí a fonte e vamos lá ao enunciado. Artistas em várias partes do mundo expõem suas obras em eventos que celebram a arte, como a Bienasur. Em consonância, né, com o texto, pode-se constatar que esse evento artístico inovador foi criado com o propósito de... então aqui nós queremos, né, a resposta tem que ser uma finalidade. Então nós temos um enunciado que explica, né, mais ou menos resume o que o texto trata, que a questão da Bienasur, que é um encontro artístico aí, onde as pessoas se encontram para expor sua arte, né? Então, de acordo com o texto, né, que é em consonância com o texto, é de acordo com o texto. Então podemos constatar o quê? Que esse evento, né, qual foi a finalidade que ele foi criado, esse evento. Então aí temos, né, as alternativas aí. Apontar as diversas obras artísticas expostas em Buenos Aires, inspirar as transformações econômicas e políticas dos países europeus, acusar artistas que expõem suas obras em locais poucos tradicionais, promover a socialização entre diferentes artistas e a população em geral, realizar exposições artísticas sobre eventos esportivos como Jogos Olímpicos. Então vamos lá. Letra A. Apontar as diversas obras artísticas expostas em Buenos Aires. Galerinha, estamos falando de obras artísticas que são expostas em Buenos Aires? Estamos, sim, né? Foi falado ali que esse encontro é justamente para isso, para essa exposição de obras, né, lá em Buenos Aires. Mas olha só, nenhum momento aqui foi apontado as obras. Podem pegar o texto, leem de frente para trás, de baixo para cima, vocês não vão ver o nome de nenhuma obra aqui, né? Como seria, por exemplo, uma exposição que eu citasse as obras, né? Guernica, as obras de Picasso, não foi citado nenhum tipo de obra, nenhum quadro, nada que seria apresentado. Só foi falado que seria uma exposição de arte, né? E os artistas trariam sua obra para a exposição. Então não foi apontado nenhuma obra artística aqui. Então, essa é aquela alternativa que a gente pode ir para o cunho, que pode ser verdade pela questão da exposição, nós devemos ver que o propósito não foi de apontar nada, né? Letra B. Inspirar as transformações econômicas e políticas dos países europeus. Em um determinado momento ali, né, foi falado em questão de política, não foi nem falado política, na verdade, foi falado cultura e economia, né? E que a cultura precedia a economia. Então a política nem foi citada aqui, né? Então não tem como ser essa questão, ainda mais falar em inspiração de transformações econômicas. Letra C. Acusar artistas que expõem suas obras em locais poucos tradicionais, né? Isso aqui não é um boletim de ocorrência, né? Não é uma petição legal, não é uma ação do Ministério Público, que ninguém acusou ninguém de nada aí. Esse texto aí, ele fala, né, das exposições artísticas que foi feita a Bienal aí em Buenos Aires, não tem objetivo de acusar ninguém. Letra D. Promover a socialização entre diferentes artistas e a população em geral. Opa, aí eu dou uma segurada aqui, né? Porque observem que lá no começo do texto é falado dessa integração, né? Pessoas tanto da arte como de outras áreas também, religiosos, né? Cientistas e outras pessoas. Então há uma integração realmente nessa exposição. Então nós seguramos ela aqui, né? E vamos analisar a letra E para ver se a gente confirma a nossa resposta na letra D ou se a gente fica na dúvida. Letra E. Realizar exposições artísticas. Opa, realizar exposições artísticas tá certo, realmente.
Agora, sobre eventos esportivos como Jogo Olímpico. Nenhum momento no texto, né? Eu não sei o que se passa, que passa, né, na cabeça de um candidato se ele marcar essa alternativa. Porque observe que no texto não foi falado em Jogos Olímpicos, não foi falado em esporte algum, né? E não há nenhuma palavra parecida com esporte dentro do texto, né? Para ele poder, essa palavra aqui, ela parece com um determinado esporte da língua portuguesa. Não tem nenhuma palavra nem que parece. Então, eventos esportivos, né, tá descartado, então isso torna a assertativa errada. Então a nossa resposta com certeza é a letra D, né? Promover socialização entre diferentes artistas né, da população em geral. Vamos para mais uma questão aí, né? Que hay de cierto en la fábula de la cigarra e la hormiga? Então o que há de certo aí na fábula da cigarra e da formiga, né? Muito conhecida. Cuenta na conhecida fábula que tras passar todo um verano cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e se decidiu perder a sua vecina. La hormiga, algo que levar-se na boca. Então conta uma conhecida fábula, né? Que ao passar todo o verão cantando e fazendo nada, né? Só se divertindo, em ócio, né? Ócio é a palavra que determina diversão. A cigarra se encontrou, né, sem alimento, acabou a comida dela e decidiu pedir a comida, né, da sua vizinha, a formiga. Esta lhe ofereceu grãos de arroz, acompanhado de uma moraleja. Então essa lhe ofereceu grão de arroz, acompanhado de uma moral da história, né? Moral é o seguinte: mais vale prevenir que lamentar, ou seja, mais vale prevenir do que remediar, né? Merecem isso fama de previsoras e afanosas as hormigas cortadoras de hojas? Por exemplo, são consideradas a primeira agricultora do planeta, dedicada a cortar, acarrear e integrar hojas em jardim de hongos que se alimentam. Então aí merecem a fama de provisoras, né, de trabalhadoras, formigas, cortadoras, né, de capim, de gramas, de grãos, né? Por exemplo, elas são consideradas as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar, né, a integrar, a semear, a colher, né, toda essa parte de alimentação. Outro dado curioso é que se ha comprovado que praticamente em todas as espécies de hormigas, as mais ancianas assumem trabalho de maior risco. Então é comprovado através de estudos científicos aí, que entre todas as espécies de formiga, né, as mais velhas, elas sempre assumem os trabalhos que têm maior risco. De acordo com David Moron, da Universidade de Jagiellonian, na Polônia, esto se deve a que é melhor de la colônia sacrificar uma vida que está cerca de seu fim que a um indivíduo jovem. Então, de acordo aí, né, com David Moron, da Universidade da Polônia, isso aí se deve, né, porque a colônia ela tem a lei que é quase que biológica isso aí, de as que estão perto de morrer, né, mais vale a vida da mais velha do que a da mais jovem, que ainda tem muito trabalho pela frente. Enquanto a cigarra não se les pode acusar de perezoças, né? Enquanto a cigarra não se pode acusar de preguiçosas. Lo que é certo é que os machos passam o verano cantando. Então o certo é que os machos passam o verão cantando. Um sonido que produzem com uma membrana chamada tímbalos. Sons que produzem com as membranas chamadas tímbalos. E escaramadas num arbol de cuja sálvia se alimenta. Elas ficam numa árvore, né, de cuja a seiva dessa árvore se alimenta dessa seiva. Então, aí terminamos o texto, né? Então vamos verificar o que a questão quer. A fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. Então aí está falando já do gênero fábula, né? Que é um gênero de ampla divulgação e é frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula, a cigarra e a formiga é retomada para... Então, galera, primeiro para a gente decifrar, né, esse enunciado, a gente tem que entender um pouco de intertextualidade. O que é intertextualidade? É eu fazer um texto, né, em cima de um outro texto que já existe, como é esse caso aqui. Esse texto aqui não é a fábula da cigarra e da formiga, né? A fábula da cigarra e da formiga é bem conhecida aí dentro dos gêneros literários, né? Que conta a história aí da formiga, né? A cigarra que ficou cantando, depois chegou o inverno, que é a situação toda que muitos de vocês já conhecem. Então, que é um
um intertexto, né? Ele retoma ali a cigarra e a formiga, mas observe qual o título, né? O que há de certo na fábula da cigarra e da formiga. Então, podemos perceber que ele traz um pouco aí da realidade, né? E baseada em universidade, em pesquisa, na ciência, para mostrar, né? Ou para tentar evidenciar em que essa fábula tem razão, né? Porque uma vez que as fábulas são gêneros literários. E os gêneros literários, eles não têm preocupação com a verdade, né? Eles fazem parte da linguagem conotativa, já vimos isso aqui antes, né? Que é o uso da linguagem literária, os elementos fantásticos, né? Então, a fábula não se prende a esse mundo real que nós vivemos. Ao contrário, ela parte para um mundo totalmente imaginário, ainda mais esse das fábulas, né? Onde os animais têm raciocínio próprio, têm mentalidade, têm vida própria, falam, cantam, andam, né? São representados como seres humanos. Então, esse texto ele tenta extrair aí da fábula alguma informação verídica, ou seja, que seja verdade, né? Então esse texto é retomado para quê? Apresentar ao leitor um ensinamento moral. Não, galera, quem apresenta esse ensinamento moral é justamente o gênero fábula, né? O gênero fábula, toda fábula tem uma história e tem a moral da história, que é esse ensinamento por trás da fábula, né? Então, mas quem apresenta isso é a fábula, e não o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, como já foi dito, é uma intertextualidade, ou seja, ele é uma reescrita para fazer uma outra análise, um outro objetivo, né? E não o do primeiro. B. Reforçar, né, o estereótipo associado à cigarra. Não, ao contrário, né? O estereótipo que é associado à cigarra nesse texto é que a cigarra é um animal preguiçoso. E na verdade ele até corta isso, ele diz que não, as cigarras não são preguiçosas, né? Na verdade quem canta são só os machos. E no passo que eles cantam, eles também recolhem a seiva da árvore para se alimentar. Então ele não reforça o estereótipo de cigarra não aqui. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. Opa, a gente segura isso aqui porque lembre, ele retorna no texto, né, científico. Então, se a gente for lá para a função da linguagem de novo, a gente vai verificar que os textos científicos, geralmente, eles descrevem comportamento, né? Por quê? Porque essa é a intenção, pessoal. O que são os textos? Aliás, a ciência como um todo, né? A ciência como um todo, ela surge, né, uma verdade que surge a partir de uma experimentação, de uma observação. Então, eu tenho que ter um objeto, eu tenho que ter a observação, né, a análise experimental para me comprovar que aquilo é verdade, né? Então, é uma verdade que só é tida como verdade após a experimentação e a observação. Então, os textos científicos geralmente são descritivos, né? Por quê? Porque eles descrevem algum fenômeno, né? Seja ele natural ou seja ele social, né? De acordo com as ciências sociais, eles descrevem os fenômenos. Fenômenos esses que podem ser tanto das leis físicas quanto das leis éticas, né? Então, esse descrever, a gente dá uma segurada nele, tá? Letra D, expor a superioridade das formigas em relação ao cigarro, né? Ao contrário, em nenhum momento ele fala em superioridade ou inferioridade. Aliás, ele tenta extrair o que é verdadeiro da fábula, né? Então não pode ser essa letra D. E a letra E, descrever a relação social entre formiga e cigarra na natureza. Ele não fala, né? Ele analisa esses objetos, cigarra e formiga, eles analisam elas separadamente, falando de cada uma delas. Então a nossa resposta é clara, descrever o comportamento dos insetos na natureza. Essa é a nossa alternativa correta. Então, galera, nós chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam sempre de acessar a plataforma Eduque, né, rever nossos conteúdos, construir seus mapas mentais e se preparar aí da melhor maneira possível para o Enem. Hasta luego!